É isso aí, né? Hoje a gente vai receber a psicóloga Bianca Lins, como eu já havia falado, para falar sobre esse tema que é muito polêmico e que acontece com bastante frequência, né? Muito mais do que a gente imagina. É verdade. Então vocês que estão em casa já podem interagindo junto com a gente, né? Se vocês passaram por essa situação, estão passando por isso, tem perguntas, dúvidas, pode mandar no nosso WhatsApp 981056955 e também, claro, no nosso telefone 3234-3422. Bem-vinda, Bianca. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa Agradeço tarde. o convite. É sempre um prazer estar aqui. Que ótimo, né? É sempre um prazer receber você aqui para falar sobre diversos assuntos que envolvem o comportamento, né? A família, A família, principalmente. Como a gente já falou, a gente sabe que a alienação parental é algo que é recorrente, muito mais do que a gente imagina, e a gente quer saber, né, de você. Explica aí realmente como é que é esse síndrome da alienação parental. Então, na verdade, Paulo, esse é um assunto que está vindo atualmente mais à mídia em virtude até mesmo do conhecimento do que se trata a alienação parental. Porém, não é algo novo. Para nossa infelicidade, é algo bem antigo, né, e bastante praticado. Então, assim, a síndrome da alienação parental é quando um dos cônjuges ele se propõe a destruir os laços, né, de vínculo entre o filho ou a filha e esse outro cônjuge, né? Na grande maioria das vezes, isso se dá em virtude de uma relação que se partiu de forma bastante traumática. Claro que uma separação, ela nunca vem acompanhada de coisas muito boas, né? Não lhe quero mais e agora vamos cada um para o seu lado e todo mundo vai ficar feliz. Mas, obviamente, que se tem que ter um equilíbrio para que a gente possa lembrar do que vocês falaram tanto. A família, ela se desfez enquanto homem e mulher, porém ela jamais vai deixar de existir enquanto núcleo pai e mãe. E quais são as situações, Bianca, que caracterizam, né, que a gente pode identificar que há uma alienação parental? Como é que os pais reagem? Então, é importante até a gente deixar muito claro isso, porque às vezes a quem está escutando lá na casa, né, pode até se assustar e dizer assim, eu faço isso, ou então minha vizinha faz isso, ela é uma alienadora. Vamos ter cuidado, porque às vezes o que acontece é que a vizinha ou até mesmo você tem cuidado e realmente um cuidado necessário. O pai é aquele pai alcoólatra, é aquele pai que não tem responsabilidade com os cuidados, não tem compromisso com a rotina da criança ou até mesmo do adolescente. E a gente sabe que o mundo hoje está muito complicado. Então, assim, você pega o seu bem mais precioso, que é seu filho, entrega na mão de outra pessoa, que é o outro referencial de cuidado, e ele não o cuida. Então, obviamente que você tem toda a razão de ter preocupação. Então, isso não é alienar, e sim é uma preocupação necessária, em nível de proteger, porque enquanto pai, enquanto mãe, nós devemos proteger a nossa criança. Com certeza. Né? Com certeza. Então, assim, alienação seria o quê, Bianca? Alienação seria quando um dos cônjuges, né, o pai e a mãe, ele por se sentir, na grande maioria das vezes, ferido, ele faz o quê? Ele começa a deturpar a imagem do outro para a criança ou para o adolescente. Como se fosse descontando a raiva. Exatamente, muito bem colocado. De forma até mesmo, às vezes, inconsciente. Você não percebe que você está fazendo um mal, não para o ex-marido ou a ex-mulher, e sim para o seu filho. Porque, na verdade, o maior atingido da alienação parental é a criança, é o adolescente, que deixa de ter o referencial sadio daquele parente, daquele pai ou daquela mãe, né, que está ali para lhe proteger, que está ali para lhe amar, que está ali para ser um exemplo positivo, e ele passa a ficar confuso do que essa pessoa realmente pode representar na vida dele. Então, ela vai no futuro ter probabilidade de ter complexo de inferioridade, dificuldade de relacionamento, insegurança, dificuldade de identificação de gênero. Poxa, se o meu marido, né, se o meu pai fala tão mal do que é ter uma mulher, por que eu vou me relacionar com a mulher? Causa né? esse trauma, né? Pode Sim, causar, pode não causar. só com relação ao pai ou à mãe, Claro. mas também a relacionamentos futuros. Né? Exatamente, porque o que a gente tem como referência? O nosso núcleo familiar, que é a nossa primeira relação social, não é isso? Então, a partir do momento em que eu vejo aquilo de forma deturpada, errônea, eu tendo a transmitir isso para o mundo. Então, assim, é nesse momento que a gente toca aqui num assunto muito importante. Como mãe e como também separada que sou, digo aí para vocês, toda relação, ela é difícil quando a gente, né, o castelo
desaba. Mas é nesse momento que você precisa ter muito mais enfoque na sua mente de que muito maior do que a sua dor é o amor do seu filho. Sim. Então, assim, nunca, gente, vamos falar dos nossos dissabores, né, com o nosso parente, com o nosso ex, né, ou a sua ex, quem está me escutando aí, na frente dos filhos. Porque, assim, ele não deu certo ou ela não deu certo enquanto companheiro, enquanto homem e mulher, mas enquanto pai ele pode ser até que seja uma boa pessoa ou até uma boa mulher, né, uma boa mãe, mas em compensação, se não for, chama no reservado, trabalha isso individualizado, porque ele pode ter um outro pai, ele pode ter uma outra mãe, não. A gente só tem um que eu saiba, né? Com certeza. É verdade. Pai e mãe é só um mesmo. Com certeza, né? E a educação vai influenciar, com certeza, nas atitudes dos filhos, né? A gente já falou aqui sobre a questão, né, das atitudes e situações que a gente pode identificar a alienação parental, né? Mas essa alienação parental, ela pode ser um ato inconsciente? Sim, com certeza. Como eu falei há pouco, às vezes é algo inconsciente realmente. A mãe ou o pai, eles não têm a intenção. Eles se deixam mover, como a Luísa falou, pela raiva, pela revolta, às vezes é uma traição, um relacionamento que não foi bem resolvido, né, no seu fim, e naturalmente isso vai mexer muito com o lado emocional. E aí quando vocês falaram com relação ao início, famílias ruins, boas ou ruins, no sentido, eu não acho que seja ruim, mas no sentido de preparados, né, às vezes eles não estão tão preparados para lidar com a perda, porque na verdade nós não fomos criados para perder. Né? Então, independente de ser algo que não seja positivo, é muito difícil você assumir que você fracassou. Inconscientemente, a gente lida com a separação como ato de fracasso. Né? Poxa, ninguém se casa querendo, daqui a 2, 3 meses eu vou me separar do meu marido, porque vou trocar por outro muito melhor agora, né? Vamos trocar por um novo modelo. A gente casa querendo que esse relacionamento seja para a vida toda. E a partir do momento em que esse desgaste acontece, chega-se à conclusão de que não dá mais certo, que bom que seja para ambas as partes, mas pode ser que seja só para um lado, né? E quando é só para um lado, a dor, o sofrimento, ela é intenso para quem fica. Então, assim, ao fato, às vezes, nem de colocar, externar isso para a criança ou para o adolescente, mas só o fato do seu filho ou filha ver você chorando demasiado, né? Reclamando, às vezes, para uma amiga ou para um amigo, falando para um familiar, coisas que, às vezes, eu estou vendo no Facebook, aquele safado, aquilo isso, aquilo outro, ele vai absorvendo. E a depender da idade, é claro que a criança ou o adolescente, ele tende a nos proteger. Sim. Inverter papéis. E aí é que é preocupante, porque aí começa a misturar a cabecinha também do seu filho. E isso não acontece só entre os pais, né? Também tem a questão da relação da família que pode influenciar Paulo. Nessa relação. Como é que o pai e a mãe devem prestar atenção aí com os avós, com os tios, enfim, com a família que acaba influenciando também nessa relação? Super importante sua colocação, porque geralmente nós temos o nosso núcleo familiar, porém a gente tem uma relação muito próxima com os nossos ascendentes. Então, assim, naturalmente, o que acontece quando há uma separação? De forma um pouco traumática. A mãe ou o pai da gente, eles tendem também a nos defender. Então, é óbvio que existe algum tipo de comentário infeliz. E aí, nesse momento, é que é importante você casal, que resolveu se juntar, que resolveu separar. Então, você chegar para os seus familiares e dizer, olha, a gente deu certo até o momento, mas agora já não está mais dando certo, mas isso é uma relação nossa. Isso é uma relação minha e dele, e que só faz parte a nós dois. Então, assim, por favor, evitar comentários, por favor, pensar muito bem antes de falar o que for falar, porque não vai estar me atingindo enquanto pessoa, vai estar atingindo alguém que você ama duplamente, que neto a gente ama dobrado, né? Então, assim, irmãos que às vezes tendem a proteger as irmãs e ficam chateados, ou proteger os irmãos e ficam chateados, porque às vezes uma separação, ela é que nem uma doença, ela permeia todo o núcleo familiar, né? Então, assim, todos se envolvem e às vezes acabam que misturam muito os seus sentimentos e piora. Agora tem um detalhe que acontece, né? Muito comum, né? É recorrente, a gente vê em várias relações, relacionamento de amigos, enfim, familiares, o que acontece? Separam, aí acontece essa coisa da raiva, da revolta, e aí os parentes ficam falando mal, como a gente está comentando, e depois o casal resolve voltar.
Como é que isso fica, né? Então, não fica muito complicado? Pois é. Porque assim, aí você fica pensando, o casal que quer voltar, aí ele fica pensando, ai meu Deus, eu não vou voltar porque Todo mundo o que já- que vão falar, né? tá Todo mundo falando. vai dizer que, meu filho, isso aí é igual ping-pong, né? Vai Vai, e vem, vai, volta. vem. Então assim, aí você começa a pensar não na sua felicidade e não no melhor para sua família, e sim no que os outros vão achar, no que os outros vão comentar. Então, roupa suja se lava em casa. Quanto menos gente souber, melhor, né? E assim, e para quem interessa os demais saberem, não é verdade? Então eu acho que quanto menos detalhes se partilhar da sua relação, Com melhor, certeza. né? É importante salientar que obviamente o casal que se separa é importantíssimo que você tendo uma criança ou adolescente, você comunique na escola. Eu acho que isso aí é importante. Claro que não detalhes, a não ser que sejam casos extremos. Por exemplo, está tendo uma situação muito complicada na separação, ela não me permite ver o meu filho, que isso, a depender da situação, se torna uma alienação, né? Eu tenho um comportamento adequado e ela não me permite ver, eu chego direitinho e ela não me permite ver. Então, isso é uma alienação. Então, assim, eu não posso pegar meu filho na escola, eu não posso vir na festinha da escola. Então, assim, várias situações em que ele é excluído ou ela é excluída, você tem que ir lá na escola e dizer, porque o que vai acontecer? Na escola ele pode apresentar comportamentos que vão deixar claro, nitidamente, o desequilíbrio emocional dele. E aí é nesse momento em que algumas separações os filhos precisam de um acompanhamento. Ou até mesmo o casal. Legal. Olha só, você aí de casa pode participar dessa conversa junto com a certeza. gente, tá? Entre em contato, né, com o nosso programa através do nosso WhatsApp 981056955 e também tem o nosso telefone 3234-3422. A Maria do Socorro de Candelária, ela tá perguntando o seguinte, ela diz assim, ó, sou separada, meu filho tem 8 anos e quando vem da casa da sogra, volta de lá mal criado, me responde e me destrata. Isso seria alienação parental? O que devo fazer? Então, Maria do Socorro, isso às vezes acontece, porque não que aconteça alguma alienação lá, mas acontece talvez em razão da revolta dele, da chateação de estar vindo para uma situação separada. Então, assim, eu tenho minha mãe, não tenho meu pai. Então, ele não sabe externar esse sentimento. E por isso ele desconta em você algo que ele, no fundo, está sentindo, não por sua culpa, mas em fruto dessa situação da separação. E que não é particularmente seu, né? É algo que a grande maioria dos casais separados vivenciam, viu, Maria? Olha aí, você pode mandar a sua dúvida, entrar em contato com a gente, vamos responder tudo aqui. A Bianca está falando sobre esse assunto que é tão delicado, é tão importante também de se falar. Agora, Bianca, qual a diferença entre a alienação parental e o abandono afetivo? Pronto, muito bom. A alienação parental é quando eu degrino, eu quero acabar com o vínculo do outro responsável pelo filho e de forma pejorativa, de forma a não fazê-lo partilhar de nenhuma ação que ele, obviamente, deveria partilhar. Por exemplo, tem o São João, a troca de pediatra, questão de ele estar doentinho, vai para o hospital, eu não falo. Então, é esse tipo, eu não quero que o vínculo se mantenha. E aí, no caso, a outra situação, não, a questão do afeto, eu simplesmente acabo um relacionamento com Luísa e eu transfiro. Eu acabo com Luísa e transfiro para o filho. Então, assim, eu abandono literalmente o meu filho. Entende? Entendi. Às vezes acontece, algumas pessoas não estão preparadas emocionalmente para trabalhar essa perda. E aí, como é que a Viver o mãe luto. reage, no caso, Aí, foi no o pai? caso, pronto, aí no caso a mãe... Vai ela viver com precisa- outra mulher, né? Vamos dar um exemplo. Isso. E aí abandona o filho, né? Isso. Se separou da Isso é mulher, bem comum. acha. Isso é comum, né? Muito. Então, como é que a mãe Demais. deve reagir? Então, a mãe deve lutar pelo seu filho. Esquecer que existe outra mulher, se não existe. Esquecer a dor que você tem enquanto mãe, enquanto mulher, e lembrar que você é mãe. Então, assim, a criança, ela não tem culpa. E ela tem direito a ser amada e cuidada por ambos, pelo pai e pela mãe. Então, vá atrás dos seus direitos, vá na justiça, exija a sua responsabilidade, certo? Exija a responsabilidade dele enquanto pai. Se for o caso, inclusive, peça uma avaliação psicológica dele, para que realmente ele faça cumprir a obrigatoriedade dele enquanto pai. Ele não está com o filho só porque está com você. Com certeza. Ele está com o filho porque ele quis fazer esse filho.
o filho é dele também, né? Sim, com certeza. E é engraçado como às vezes acontece, eu não estou aqui julgando, mas acontece muito do pai, isso é às vezes um pouco normal de se ver, o pai ele sai de um relacionamento, ele leva suas coisinhas e tchau. Ah, mas o filho é da mulher. Passou, hein, gente? O filho é nosso, o filho é pai e mãe. Então vamos dividir tarefas, dividir prazeres e dividir também responsabilidades. Com certeza. Olha só, o nosso bate-papo tá muito legal, mas a gente volta daqui a pouquinho. Então vai mandando sua pergunta aí para o nosso WhatsApp. A gente volta já já. Estamos de volta e a gente está conversando aqui com a psicóloga Bianca Lins e o tema de hoje é alienação parental. Se você está passando por alguma situação parecida, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp 981056955. Tem também o nosso telefone 3234-3422 e as nossas redes sociais, claro, o @TV Feliz. E eu já quero perguntar para a Bianca se a criança ela pode realmente também ser um reflexo do pai ou da mãe que comete esse tipo de situação, né? Como é que a criança vai reagir a isso nos seus futuros relacionamentos, não só amorosos, né, mas relacionamento no geral? Então, na verdade, o exemplo dos pais, ele é algo precioso, né? Então, assim, obviamente que se uma criança está vivenciando e está absorvendo o comportamento de que o pai desmerece a mulher ou a mãe desmerece o marido, então, claro que a ideia é que ela vai ter de que um relacionamento não é bacana, não é interessante, é muito forte, né? De que ela realmente não considere a questão de levar um relacionamento no futuro, essa agressividade desmedida que ela vivencia em casa, o que ela escuta, né, da mãe ou do pai falando sobre o outro, a deixa muito agressiva, e inclusive na escola ela pode representar essa agressividade com os colegas, né? Se negar a fazer atividades. É dever da escola também prestar atenção, né? E avisar aos pais, né? Isso, por isso que é importante, como a gente falou no quadro anterior, os casais que estão vivenciando uma separação, eu acho extremamente saudável a comunicação com a escola, porque a escola é o segundo ambiente onde a criança mais vivencia, né? Então, assim, é um tempo muito longo que se tem lá. Então, assim, para que você possa perceber, enquanto mamãe e papai, se ele está, obviamente, de forma minimamente possível, passando por essa situação que não é fácil, e enfrentando o luto. Na verdade, a gente tem que aprender a lidar com os nossos lutos desde pequeno, né? Sim. E essa é uma das etapas da vida da gente, né? Agora, Bianca, com relação ao luto, né, do final de um relacionamento, é comum, é necessário mesmo viver esse luto quando se termina um casamento, um noivado, né, um namoro duradouro? Como é que é? Tudo que você finaliza, que é algo que você tem uma história e uma etapa que você vira a página, é importante que você vivencie de forma para que realmente se compreenda que isso foi colocado um ponto final, né? Para que não aconteça o que você falou ainda há pouco, essas idas e vindas. Porque às vezes o que acontece nessas idas e vindas não é amor, e sim independência, não é amor e sim insegurança do futuro, né? É costume. Você acaba se psicoadaptando, né? Você se adapta àquela questão de dizer assim, mas a minha vida sempre foi assim, então se eu largar dele ou dela, pode ser que eu pegue ainda um pior ou uma outra pessoa com mais defeitos. Então eu acabo me psicoadaptando à situação dos meus defeitos com aquela pessoa. Só que eu esqueço que aquilo não é felicidade. E aonde é que está a minha felicidade? E aí eu, enquanto não estou feliz, será que o meu familiar, será que o meu filho, será que o meu lar é feliz? Tem que analisar isso tudo. Eu acho que é fundamental, Com né? certeza. Então, assim, os nossos filhos, eles nasceram de um fruto de um amor. E será que esse amor ainda perdura? Será que esse amor ainda existe? Ou eu estou mais preocupada em manter um laço que eu me propus há 10 anos, 15 anos, 6 anos, sei lá quantos anos atrás? Agora também a gente falou sobre a intromissão, vamos dizer assim, dos familiares ali, né, na relação, quando se separam. Mas, nesse momento de dúvida, quando você finaliza um relacionamento, é importante que tenha alguém de fora, não todo mundo, óbvio, dando opinião, pitaco. Claro. É importante alguém mais próximo, né, te ajudar a falar assim, olha, você está indo no caminho certo. Isso. Um conselho, né, Bianca? Exatamente. Até é bom um diferenciar apoio, isso. E até um apoio, porque na verdade, claro que quando um relacionamento ele chega ao fim, por mais tranquilo que ele seja, o final é sofrível.
né? E você se sente um pouco perdido. Claro, é natural. Você iniciar, né, do zero, tudo que é novo remete ao medo. Então, é difícil você se readaptar nessa vida. Então, se você tem alguém que você confia, seja seu pai, seja sua mãe, seja um irmão, né, em que lhe dá o apoio, lhe dá a segurança e, obviamente, que quer o seu bem, aquela pessoa que lhe entende e respeita, dizendo, olha, eu estou aqui para aceitar a sua decisão e não que a minha decisão seja certa. Né? Saiba compreender até onde eu posso ir, até onde vai o meu limite e até onde vai o limite do outro, né? Porque, na verdade, apoiar não significa decidir pelo outro, e sim dar suporte para que eu me sinta bem, para decidir, clarear um pouco as ideias, para que realmente a gente possa caminhar. E nas disputas familiares, né? Como a gente já falou, é sempre importante a gente também falar sobre esse assunto, porque é uma situação que não só cabe aos pais, né? Mas também à família inteira, porque há intromissão dos avós, dos tios, de pessoas mais próximas, é comum. E como é a atuação do psicólogo nesse caso aí, da família no geral? Então, a atuação do psicólogo nesse caso é deixar claro que, primeiro, quem é o pai, quem é a mãe. Esse papel, ele é único. Certo? Por mais amor que se tenha um tio, por mais amor que se tenha a avó, por mais amor que se tenha o avô, o papel do pai é do pai. E aí eu volto à situação de que, assim, ainda há pouco a gente falava do abandono, né? Então, assim, o papel do pai, da responsabilidade, do amor e do cuidado, ele precisa ser dele. Então, se de repente a criança ela não está bem ou o adolescente ele não está legal, se for o caso de precisar ir para um psicólogo, quem vai é o casal e não o avô, a avó, a tia, porque cada um vai ter sua visão, né? E aí não tem condição de você ajudar uma família onde todo mundo... panela que muitos metem a colher, vai complicar, não é? Vai complicar demais, porque cada um tem uma idealização de vida, tem uma opinião em relação a isso, então vai ficar muito difícil. Vai ficar complicado. Vai complicar ainda mais a educação daquela criança, né? Porque ela não sabe nem para onde ir, exatamente, você imagina a visão da criança nessa história. Aonde eu corro? E o principal que eu acho, assim, ele precisa se sentir seguro com o pai e com a mãe. A segurança é o porto seguro dos nossos filhos, somos nós. Somos nós, pais e mães. Então, assim, claro que ele tem um apoio no vovô, na vovó, mas a priorização é o pai e a mãe. Eu não estou mais aqui enquanto marido ou quanto mulher, mas eu estou sempre com você enquanto pai e enquanto mãe. Com certeza, né? Hoje é o seu dia de você ir para aquela coisa que acontece, que pode ter acontecido no quadro anterior. Quando eu vou para a casa do meu pai, minha mãe fica fazendo, eu vou ficar só, eu não consigo ficar sem você, eu vou chorar. Então, assim, qual é o incentivo que ela está dando para que esse vínculo seja perpetuado, para que essa relação seja saudável, para que essa criança se sinta bem em ir para a casa do pai? Verdade. Nenhuma, né? Mas o meu filho não pode dormir na casa do pai porque ele eu não consigo dormir sem ele porque eu durmo com ele. Mas você é você, ele é ele. É verdade. Então, assim, tem que você não tem que pensar também em você. Você tem que ver o que é melhor para ele. E aí, é essa questão prioritária de você ouvir ele. Ele quer dormir lá? Ele está bem, ele está feliz estando com o pai, ou estando com a avó, ou estando com a mãe? Porque é claro que a grande maioria das guardas ficam com a mãe, mas hoje já se tem muita guarda compartilhada. Agora, essa coisa de ouvir a criança, porque muitos pais podem dar essa desculpa. Meu filho não tem idade para decidir, não. Eu que decido, né, pelo muito, filho, pela filha. Qual é a idade, Bianca? Não, assim, a partir do momento em que você sabe, ele sabe dizer muito bem claramente o que é certo e o que é errado. Então, assim, ele sabe muito bem o que o coraçãozinho dele está dizendo. Talvez não com palavras. E se você tentar persuadir, induzir, né, filho, que você não quer ir com o papai? Não tem como ela dizer não, óbvio que ele não vai dizer sim, né? Filho, se você, que tal você ir dormir hoje com o papai? Olha que legal seria. Aí você vai sentir, o olhinho vai brilhar. É diferente. Ou se alguma coisa está errada, ele também vai recuar na hora. Isso aí não tenha dúvida. Agora, cabe à justiça, se o pai percebe que a mãe está tendo esse comportamento e vice-versa, ele entrar na justiça? Sim, cabe. Com certeza. Não só cabe, como deve. Da mesma forma em que, ainda há pouco, eu incentivei as mulheres a colocar, sim, exigir o direito do seu filho, enquanto o amor que o pai tem que ter, a mesma coisa eu digo para os pais. Lutem pelo direito dos seus filhos, lutem pela sua paternidade. E não é paternidade de ser provedor, e não é paternidade de ter um dia de visita, é paternidade de partilhar. Sabe por quê, Bianca? Às vezes, os pais, eles acham que... Vamos dar um exemplo, o pai.
não, meu filho vai estar melhor com a mãe, vai estar sendo bem melhor criado por ela, eu não quero atrapalhar. Tem pais que É muito pensam cômodo, assim, não né? é? Também, de forma muito arcaica, isso existia. Eu fui criada de uma forma assim, né? E, no passado era assim, a mulher, ela provia a parte educacional, a parte comportamental, e o homem provinha a financeira. Mas isso, graças a Deus, não existe mais. Não. E assim, é de forma muito até injusta e cruel com a mulher, né? Que hoje a gente tem jornada, que a mulher se vira nos 30, a mulher hoje trabalha, até porque assim, a grande maioria das relações estão findadas, e aí o que acontece? A mulher pode hoje ficar em casa que o provedor vai continuar bancando tudo? Não. Legal. Então, numa relação que se separa, tudo muda, inclusive a questão financeira muda, não é? E aí essa mulher precisa até mesmo se sentir capaz. Eu vou para o mercado de trabalho porque eu sou capaz, eu sou necessária, eu me sinto bem, eu me sinto realizada profissionalmente. E aí o que acontece? Esse marido precisa dividir tarefas. Com certeza. Sim, com certeza. E não é bom só para ele, gente. O principal aqui nessa história, eu acho que assim, o criança, ponto o cume adolescente. nessa conversa é os filhos, porque na verdade quem mais ganha em uma relação saudável de você pai, de você mãe, quando se separam, é eles. Com certeza. Né? Então, assim, não tem a menor dúvida de que eles é quem vão ficar mais tranquilos, mais inclusivamente sadio emocionalmente para lidar com situações futuras. Né? Eu acho engraçado e triste, né, que ainda se escuta comentários do tipo: filhos de pais separados são filhos de problemas. A gente escutou muito isso. Né? Eu sou filha de pai separado. Fala assim, por isso que é problemático os pais Isso, separados. antigamente se dizia isso, né? E aí, assim, será que realmente hoje nós temos famílias, pai e mãe, eu até faço vocês refletirem. Será que realmente hoje a gente tem muitas famílias ainda aí, tidas famílias, casais, que estão por amor? Que estão dando bons exemplos aos seus filhos? Que estão realmente criando emocionalmente filhos para terem relações sadias? A gente falou há um tempo atrás sobre o jogo da baleia azul, né? Então, quantas crianças estão depressivas? Significa que são filhos de pais separados? Não, né? Não. Ou são filhos de lares que não têm amor, que não têm respeito e que não têm atenção? Que é o mais importante. Isso que eu acho mais preocupante. Com certeza, Bianca. Entendeu? Com certeza. Isso eu acho que é o fundamental. Né? É verdade. Olha, você aí de casa pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, né? Como a gente já falou, 981056955. A gente tem mais uma pergunta dos nossos telespectadores. E diz o seguinte: olá, boa tarde, né? Sobre alienação parental. É o seguinte: há 8 anos deixei meu filho por causa de ameaças de morte do ex e tive que deixar meu filho com 8 meses por causa dessa situação, né? Hoje ainda não tenho contato e a avó do pai queria tirar o meu nome do registro. Isso é possível, né? Como é que ela deve sair dessa situação? Ou ela deve sair do país com ele mesmo e eu não criando ele? Que situação complicada, né? Nossa, complicado e triste, né? Imagina que dor para uma mãe você ter que deixar seu filho por amor, né? Para que ele possa continuar a viver e você, inclusive, defender a sua vida. Olha, eu não sei como é o nome que eu não gravei, mas eu te digo sim, que você precisa urgente buscar ajuda na justiça, tá? Sim. E procurar a ajuda para entender de que forma você pode reverter esse caso, porque você não deixou de ser mãe dele. Ela não tem direito de tirar o seu nome enquanto mãe do registro. E principalmente, gente, que sofrimento para essa criança. Imagina, tá lá, mãe desconhecida. Faz isso não, gente, pelo amor de Deus. Essa avó, se estiver me ouvindo, pensa no amor que tu tens pelo teu neto. Porque isso tu estás fazendo por ti. Mas no futuro, eu não tenho dúvida de quanto ele vai te culpar por isso. Então, assim, não faz. E movido pela raiva, movido pelas confusões que tiveram no passado, não julga e não prejulga situações que foram frutos, né, maldosos no passado, uma relação futura que ela poderá ter com o filho dela. Ele ainda é uma criança de 8 anos. E ele com certeza ainda tem muito para viver com essa mãe. Mãe, luta pelo teu filho. Não deixa que tomem ele de ti. Até porque é isso que ele vai te pedir no futuro. Que tu sejas a mãe que protege, a mãe que está lá.
E ele vai te entender, com certeza. Com certeza, isso é uma situação não só que deve ser avaliada por um psicólogo, mas é caso de justiça mesmo, de né? justiça. Que é uma ela procura, questão ela tem que de direitos procurar. de ameaça, Exatamente. direitos dela. Bianca, a gente agradece demais a sua Obrigada, participação Bianca. aqui no nosso Feliz. programa. Agradeço muito o convite, sempre é um prazer a gente estar aqui falando de temas que a gente torce para que ajude um pouquinho aí as pessoas, certeza. né, Com certeza. que estão nos ouvindo. Até porque quem está assistindo a gente, né, tem muitas dúvidas, não Sim. sabe como reagir, não sabe quais são os direitos. Então, por isso que esse é o nosso dever de fazer com que vocês que estão em Isso. casa, né, possam Muito bem. entender um pouco melhor a situação que vocês estejam passando. Obrigada, Parabéns. Bianca. Até a próxima. Muito viu? obrigado. Obrigada também.